Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e hoje nós vamos apresentar mais uma aula de matemática, tá? Essa aula ela é a resolução desse problema aqui, ó, tá? Essa aula é para reforçar a nossa última aula sobre medidas de comprimento, né? Como transformar medidas de comprimento, tá? Então, com esse problema aqui, nós vamos reforçar a aula. Aqui nós vamos ter que fazer uma conversão, tá? Converter algumas medidas, tá? Vamos trabalhar com medidas de comprimento e de tempo, ok? Então, vamos lá. Esse é o nosso problema, tá? Se você quiser tentar resolver sozinho, entendeu? Você pausa o vídeo e tenta resolver. Se não conseguir, ou melhor, né, tenta resolver, depois assiste a nossa resolução que você vai descobrir qual é a resposta. Aí você vai verificar se o seu cálculo está correto, se sua resposta está correta. Ok? Vamos lá então? Bem, vamos ler o problema antes. Nosso problema é o seguinte: se uma vela de 36 centímetros de altura diminui 1,8 milímetro por minuto, quanto tempo levará para se consumir? Bem, vamos retirar os dados do problema. Nós temos aqui ó, a altura da nossa vela, ou seja, o comprimento da vela é de 36 centímetros, tá? E o consumo dela? O consumo da vela é de 1,8 milímetros por minuto. Vou escrever abreviado. Bem, o que quer dizer isso, consumo? Quer dizer que a cada 1 minuto, tá, é consumido da vela 1,8 milímetros. Tá entendendo? Olha só, nós temos uma vela de 36 centímetros de altura e a cada 1 minuto que passa, 1,8 milímetros dela vai ser consumido, está sendo consumido. Ok? Bem, com essas informações, a pergunta é quanto tempo levará para se consumir? Ou seja, quanto tempo, ou seja, esses 36 centímetros aqui serão consumidos, levando em consideração essa constante aqui, ó, 1,8 milímetros por minuto. Ok? Bem, um ponto importante a se observar nesse problema aqui, eu espero que você tenha entendido a pergunta, tá? Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, tá? Comenta aí nos comentários. Bem, uma observação importante aqui que nós temos que ter bastante atenção é o seguinte: a altura da vela está em centímetro, o consumo foi dado em milímetro. Então, vai ser complicado trabalhar com unidades diferentes. Tá? Aqui, ó, centímetro e aqui milímetro. Bem, o que nós vamos fazer então para facilitar os nossos cálculos? Nós vamos escrever as medidas, tá? No caso aqui, as grandezas, numa única unidade de medida. Tá? Ou seja, eu vou transformar centímetro para milímetro. Vamos trabalhar com milímetro. Por quê? Porque o consumo foi dado em milímetro. Vai ficar mais fácil, tá? Vai facilitar os nossos cálculos. Tá? Mas nada te impede de transformar milímetro para centímetro, mas você vai ter que mexer no tempo. Então, para a gente não ter que mexer no tempo, vamos transformar centímetro para milímetro, ok? Para trabalhar com as unidades trabalhar com as grandezas na mesma unidade. Então, aqui, ó, as informações na mesma unidade. Ok? As informações na mesma unidade. O que nós vamos fazer? Vamos converter
centímetro para milímetro. Bem, se você não está acompanhando o nosso canal e não sabe converter unidades de medida de comprimento, eu sugiro você assistir a nossa aula sobre transformando medidas de comprimento, tá bom? Lá nós explicamos passo a passo como fazer a transformação de centímetro para milímetro, que é no caso aqui, tá bom? O link está embaixo ou se você acessar o nosso canal também você tem a relação de vídeos lá. Bem, vamos lembrar do seguinte, ó, dessa sequência aqui. Nós temos o metro, decímetro, centímetro e o milímetro, os submúltiplos do metro, né? E vamos converter o que? De centímetro para milímetro. Basta multiplicar por 10, porque as unidades de comprimento elas vão de 10 em 10. Simples, ó. Basta você multiplicar 36 por 10. Ao invés de fazer isso, tem o truquezinho da vírgula, ó. Ou seja, eu vou deslocar a vírgula para a direita, não é? Ó? Centímetro para milímetro. Tem que andar com a vírgula para a direita. Multiplicar por 10 significa deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, ó, uma casa, viu? Aqui vai entrar o zero, tá? Então nós temos aqui, ó, 36 centímetros são iguais a 360 milímetros, viu? A vírgula estava nesse ponto aqui, veio para cá, ó. Entendeu? Muito bom. Tá tranquilo até aí? Se não tiver, fica à vontade para perguntar. Vamos continuar o nosso cálculo aqui desse lado. Bem, nós temos o seguinte: a cada 1 minuto, né? A cada 1 minuto, 1,8 milímetros é consumido. E 360 milímetros serão consumidos em quanto tempo? Já que essa é a nossa pergunta. Bem, aqui, para encontrar, tem gente que chama a interrogação de x e faz a regra de 3. Se você não sabe fazer regra de 3, tá? Que nada mais é do que o seguinte: observe, ó, nós temos 1,8 milímetros por minuto e 360 milímetros. Simples, basta fazer a divisão, ó. 360 milímetros dividido por 1,8 milímetros. Se eu dividir 360 por 1,8, eu vou obter o tempo, tá? Porque aqui é 1,8 por minuto, tá? Bem, como está tudo na mesma unidade, viu? Podemos esquecer as unidades, tá? Essa unidade aqui, você não precisa se preocupar com ela, tudo milímetro, então fazendo uma divisão, tá? Alguns gostam de chamar de corta-corta na gíria, né? Na escola chamam de corta-corta, né? Mas o que está acontecendo aqui é uma divisão, tá bom? Bem, o que que sobra? Sobra um minuto, tá? Mas repare, dividir 360 por 1,8, ou seja, dividir um número inteiro por um decimal exato, que é 1,8, fica meio chato, não é? Não que não sabemos dividir, sabemos sim, só que fica mais fácil se a gente tivesse, ficará mais fácil se tiver um número inteiro, né? 360 por 18, por exemplo. E não é difícil transformar 1,8 em 18. Basta, sabe fazer o quê? Multiplicar por 10. Mas se eu estou multiplicando o denominador, vou multiplicar o numerador também. Na verdade, o que estamos fazendo aqui é estamos obtendo uma fração equivalente. Tá? Repare, ó, 3.600 sobre 18 é equivalente a 360 sobre 1,8. Por que fizemos isso? Para facilitar a divisão. É melhor dividir 3.600 por 18 do que 360 por 1,8. Mas isso fica ao seu critério, ok? Tudo bem? Porque 1,8 vezes 10 dá 18. A vírgula anda uma casa para a direita, que é o mesmo caso aqui do 36 centímetros. Bem, agora ficou fácil essa divisão. 3.600 dividido por 18 vai dar quantos? 200.
tá? Então nós temos 200 minutos, tá? Ou seja, a vela vai demorar 200 minutos para se consumir. Mas se você olhar para as alternativas, elas estão em horas e minutos. Então é óbvio que temos que converter essa quantidade de minutos para hora. Isso não é difícil. Lembrando que uma hora tem 60 minutos, ó, vamos parcelar o 200 em parcelas de 60 ao máximo, ó. Viu? Ó, já temos 60, 120, 180. Para chegar a 200 faltam 20. Repare que essas informações aqui estão em minutos, tá? Poxa, mas cada 60 minutos desse aqui equivale a uma hora. Olha que legal. Então, na verdade, deixa eu só apagar aqui. Então, na verdade, nós temos o quê? Que 200 minutos equivale a quê? 1, 2, 3. 3 horas sobre quantos minutos? 20. Na verdade, isso dá para fazer de cabeça, não dá? 200 minutos, você sabe que 60 mais 60 mais 60. Beleza. 200 minutos equivalem a 3 horas e 20 minutos. Logo, a nossa resposta correta é a letra E. Viu como foi simples resolver esse problema? Eu chamo a atenção aqui que tem muita gente que na hora de fazer a conversão do minuto, da quantidade de minutos para hora, vai fazer a seguinte divisão. Tá? Tem gente que faz assim, 200 dividido por 60, porque cada uma hora tem 60 minutos. Vai chegar essa resposta aqui. Ó. Isso aqui, essa resposta aqui é uma dízima periódica, tá? Esse número aqui é uma dízima periódica, um decimal infinito, tá? Repare que não tem essa resposta nas alternativas. Bem, você vai ter que saber trabalhar com a dízima periódica. Você terá que converter essa parte aqui, ó, 3333, está se repetindo infinitamente em minutos, tá? Não fizemos desse modo porque tem muita gente que não sabe trabalhar com dízima periódica. E se fôssemos fazer aqui, teríamos que antes dar uma aula sobre dízima periódica, que não é o caso aqui. Devemos deixar isso para uma outra oportunidade, ok? Só estou chamando a atenção para esse fato. Vou até deixar separado aqui, tá? Para não confundir a galera aí. Ok? Bem, o problema foi esse, tá? É bem simples, é bem mais rápido do que o tempo que nós gastamos aqui com a resolução, tá? Porque eu estou explicando passo a passo, ok? Mas você pode fazer mais rápido. Primeira coisa, só fazendo uma rápida, relembrando aqui uma conclusão. Primeira coisa, observar que as unidades observar que as grandezas estão em unidades diferentes, ok? 36 centímetros e aqui 1,8 milímetros. Temos que trabalhar com a mesma unidade, senão fica complicado. Tá? Fizemos a conversão. Na hora da divisão aqui, ó, 360 por 1,8, tá? Aí depende de cada um. Tem gente que divide facilmente 360 por 1,8. Tá? Aqui eu prefiro usar esse truque. Tá? Multiplica por 10 em cima e embaixo. Tem que fazer isso nos dois membros da fração. Tá? Se fizer só em um, fica errado. Tá? Porque aí você não está obtendo uma fração equivalente. Essas frações aqui são equivalentes. Tá? Até porque se você dividir 3.618 simplificar por 10, tá? Em cima e embaixo aqui, você volta para cá. Tá bom? Então, isso aqui você não é obrigado a fazer. Só achamos que é mais fácil desse modo. Então, 3.600 dividido por 18, se você fizer suas continhas aí, você vai ver que vai dar 200. E agora temos 200 minutos. Tá? 200 minutos. Deu 3 parcelas de 60 minutos, mais uma de 20. Então, isso é equivalente a 3 horas e 20 minutos. Resposta, letra E. Ok? Espero que você tenha entendido bem a questão aí, tá? E se tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar.
tá? Logo abaixo eu vou deixar os links para aulas, tá? A aula teórica sobre conversão, sobre transformação de unidades, e também vou deixar o link para mais exercícios. Ok? Se você quiser mais exercícios aí, é só pedir que a gente vai analisar o seu pedido e, e dependendo da nossa demanda aqui, a gente publica mais questões resolvidas. Ok? Olha, muito obrigado pela sua atenção, tá? E você quiser acompanhar o blog, quiser acompanhar o nosso blog ou o nosso canal no YouTube, para acompanhar o canal no YouTube, basta você se inscrever, tá? Porque em breve vamos estar publicando mais aulas, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula, ok? Tchau, tchau.